Júlio 11, Atos 16, 16 a 40. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Recapitulando, Paulo, no Shabat, foi pregar lá perto de uma beira do rio, onde havia muitas mulheres. Conheceu a Lídia, que era vendedora de púrpura lá de Tiatira, que o Senhor abriu o coração, cujo coração o Senhor abriu para ouvir a palavra, e ela, depois de ser imersa, batizada, ela e toda a sua casa rogaram a eles que ficassem na casa dela, e obrigou-os a isso. Então, eles foram lá para orar. Nisso encontraram com esse homem que tinha uma moça que tinha um espírito adivinhador. Por isso que Deus proíbe a adivinhação. Porque é um espírito adivinhador que fala. Não é Deus que está falando. Então Deus não quer que você tenha contato com espíritos imundos. Por isso que Deus proíbe que a gente vá consultar a adivinhação. Qualquer tipo de adivinhação, carta, astros, qualquer coisa. Por quê? Porque isso não é de Deus. Bom, então saiu uma jovem possessa, possuída. O espírito adivinhador toma conta da pessoa, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Satanás sempre faz isso. Ele se mistura com as coisas de Deus. Ele começa a falar de Deus para a pessoa pensar que aquilo ali é de Deus. É assim que ele usa, é a tática dele. Ele fala de Deus, fala o nome de Jesus, para a pessoa pensar que está num lugar que é de Deus, que é de Jesus, mas não é. Se você está num local de práticas que Deus condena, não adianta falar o nome de Deus, porque não vai ser absolvido, vamos dizer assim, ou absolvido, porque você está fazendo algo que Deus proíbe. Não adianta dizer: mas lá eles falam de Deus, lá eles leem o Evangelho de Deus. Não adianta, porque você está numa prática condenada por Deus, então você perde a proteção de Deus. Aí, meu filho, danou-se. Sem a proteção de Deus aqui, com proteção já é complicado, sem proteção então é terrível, porque esse mundo aqui é o mundo de Satanás. O próprio Jesus falou: o Deus desse mundo é Satanás. Ele e os demônios mandam nesse mundo. Se você não tem a proteção de Deus, você está ferrado. Acontece tudo quanto é coisa ruim na sua vida. Mas, se você obedece a Deus, você tem a proteção de Deus. Então você sofre bem menos. Mas bem menos. A diferença é essa. Seguindo a Paulo, ele ficava gritando: esses homens são servos de Deus. Como se falasse: olha, tá vendo? Eles são de Deus, eles são de Deus. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança de lucro, ficaram injuriados porque perderam a fonte de renda, agarrando Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades e, levando-os aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantando-se a multidão unida contra eles, quer dizer, como é que é, né? A multidão vai. E os pretores, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Tudo porque ele expulsou um espírito enganador, adivinhador. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, prenderam, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Cárcere lá era uma coisa horrível, era uma prisão, era um calabouço cheio de água, um lugar horroroso.
Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Quer dizer, estavam presos, mas estavam orando e louvando ao Senhor. Essa aí é a chave do sucesso. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Tinha pedido uma luz, porque estava no escuro. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Olha que coisa tremenda! Paulo e Silas foram presos, colocados na prisão pior que tinha. Eles oraram e louvaram o Senhor dentro da prisão. E veio um terremoto e todos foram soltos, e o carcereiro ficou tão impressionado que chegou para ele e falou: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Ele viu o poder de Deus. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, crê no Messias, em Yeshua HaMashiach, e serás salvo, tu e a tua casa, tua família. E lhe pregaram a palavra de Deus, e todos os de sua casa, a todos eles também. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, não foi cuidar deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Cuidou deles. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras: os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, eu conheço bem essa história, nos açoitaram publicamente, eu conheço bem essa história, e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Porque na hora de prender fizeram tudo às ocultas. Agora na hora de soltar, também? Não. Na hora de prender fizeram tudo na frente de todo mundo. Foi isso. Prender, fazer aquela coisa toda. Agora na hora de soltar é escondido? Não, vão ter que vir aqui também. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor, ficaram apavorados quando souberam que se tratava de cidadãos romanos, porque eles pensavam que eram judeus. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas. E, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia. E, vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Eles é que confortaram os irmãos. Que coisa, hein? Que lição maravilhosa. Pessoal.